tarde, tudo bem? Já estamos aqui na Islândia com o nosso primeiro grupo e acabei de assistir o programa Música e Personalidades daqui da Islândia e fiquei muito feliz em saber que tem brasileiros que moram aqui e também assistem o programa. Um grande abraço para vocês e vamos à caçada da Aurora. A aurora boreal vê-se antes ou depois do vinho? Eu não posso beber, né? Ah, Então é uma coisa que é muito importante, tanto para mim quanto para o nosso staff todo. A gente tem que estar zero, porque não dá para ter tantas pessoas na nossa responsabilidade e você ter álcool no sangue. no sangue. E para aquecer, não? Para aquecer, dá pra fazer uma fogueirinha e daí eu posso assar um salmão. Ah! E com vinho, que daí pode ficar bom um salmão grelhado. Exatamente. Daí, não, mas o pessoal gosta de tomar um vinhozinho, às vezes antes de sair mesmo do... Porque a gente não fica em barracas, né? A gente fica em hotéis confortáveis. Então às vezes o pessoal dá uma bebida... Mas uma coisa diferente do vinho que tem muito na Finlândia é vodka com sabor de café. E no Alasca tem vinhos feitos com berries. Exatamente. Né? Wild berries. Como não tem uva no Alasca, a fabricação deles de bebida que possa se comparar ao vinho é com berries, mas é muito ruim. Explica uma coisa, então é assim, como é que é tratar a aurora boreal por você aqui no Brasil, mas é assim em Portugal. Mas como é que é tratar a aurora boreal por tu? A gente tem uma familiaridade já bastante grande. Eu completei 82 expedições para o Ártico em busca da aurora boreal e em todas elas eu consegui ver. A gente tem uma relação bastante íntima, mas eu gosto de brincar que eu brinco muito com o meu staff, tanto o que fica no Brasil, que dá o back para nós, quanto que está comigo, que eles fazem toda a estrutura, né? E eu vou lá cantar, mas se não tiver energia elétrica não funciona. Entendeu? Então é isso. Então a gente consegue fazer um bom trabalho aí, levando as pessoas para realizar o sonho, mas sempre depende da aurora mesmo. É fácil entrar em contato contigo, é fácil ir contigo, é fácil coordenar uma viagem para levar as pessoas a verem essa experiência, esse espetáculo da natureza? Então, entrar em contato comigo é super fácil. Rede social, se colocar auroraboreal.com.br é o meu site. Sou super acessível no que eu puder auxiliar. Às vezes o tempo não ajuda, né? A gente tem... E não tem nenhuma necessidade de preparo físico para fazer uma expedição. As pessoas às vezes acham que tem que ir, não, vou ficar 10 dias tomando frio. Não, é muito confortável. A gente trata a aventura. O termo aventureiro no Brasil é pejorativo, né? As pessoas acham que É verdade. Mas a gente é aventureiro até onde a gente tem um conforto desejável, que não deve risco, né? Então isso é uma coisa muito importante de destacar. Com relação a ser fácil organizar, não é nada fácil, porque você está com duas responsabilidades: a física da pessoa e com o sonho dela aqui. Então você colocar o teu sonho na mão de outra pessoa para ajudar a realizar, a pessoa tem que confiar. E essa confiança, ela pesa, né? Cria mais responsabilidade. Mas a gente faz um trabalho muito, muito certinho, muito organizado, tem muita gente me ajudando. Então por isso dá certo. Para além disso, para além do ambiente, a aurora boreal, a organização, etc., tu também tens uma variável da fauna existente lá. Como é que é conviver com os vizinhos ursos nessa aventura? Eu sei que há aí uma situação ou outra que tu contaste no nosso Jô Soares, tá? Que houve uma situação do urso que de alguma forma tu estavas próximo. Sim. E há a história de uma velha. Conta-me essa situação. O maior perigo em termos de fauna em toda a região são os alces. Porque quando está congelado, né, quando já começou outubro, novembro, a grande maioria dos ursos já estão hibernando. Então, esse fato que aconteceu foi em setembro, né? Eu estava próximo da geleira, num parque onde tem muitos ursos. E tinha alguns ainda que estavam terminando seu processo de Hibernação. terminando de comer para poder hibernar, né? E a gente estava com um guia do Parque Nacional e a gente estava muito próximo do urso. E ele falou assim, ó, ele vai vir pro nosso lado, mas ninguém corre, porque se correr, o urso, ele acha que é uma presa e vai atrás. Então esse é o primeiro segredo. E ele veio vindo pro nosso lado e eu
só peguei uma senhora que do meu lado, assim, coloquei na minha frente e falei, ó, qualquer coisa, né? Então o importante nesse tipo de situação não é você correr muito rápido, é você ter pelo menos uma pessoa que corra menos que você, né? Ok, entendi. Essa é a situação. Mas assim, não é ponto comum para os grupos dele, tá? Ele não, Não, faz... não, não. Não, a gente não teve nenhum contato. A gente acaba vendo ursos, porque tem, tanto no Alasca quanto na Noruega, tem centros de conservações que utilizam. Há um controle, não é? Os animais que foram. Por exemplo, na Noruega tem uma ursa que é albina e ela é cega. Ela não conseguiria viver na natureza. Então eles trazem ele para dentro ela para dentro de um centro de conservação. No Alasca também. Tem o Otto, que é uma ursa, se chama Otto Morse, de 8 anos. Ela foi encontrada junto com a mãe atropelada e com outro irmãozinho que ela tinha. Então aquele animal, se ficar na vida selvagem, ele vai ser morto rapidamente. Né? Ou por falta de comida ou por algum predador. O urso tem um predador que é o lobo, mas não sei se seria o caso. Daí levaram ele para o centro de conservação e está lá já há bastante tempo. Agora explico, assim, curitibano. Porquê Islândia? Porque Islândia, na verdade, é tudo ártico, né? Correto. É que é Aurora Curitiba Boreal. e coisa é ártico. Mas você sabe que há uns 3 anos atrás a prefeitura no Facebook fez uma reportagem comigo e colocou um post que eu tinha visto mais a Aurora Boreal naquele ano, a gente fez a conta, do que o Curitibano tinha visto o sol. A gente fez a conta. Fez a conta. E realmente aconteceu isso. Não como só a Islândia, mas como o Ártico como um todo. Me traz muita paixão. A semana passada estava aqui em Curitiba, -4, estava sol. Estava maravilhoso. Para mim estava muito bom. Não, eu sinto muito mais frio. Hoje é um dia muito mais frio, tanto assim, em sentido físico como psicológico, né? Quando tá nublado, a gente sente mais frio. Então você pega -10 com sol, é a coisa mais gostosa do mundo. Tudo é assim, vamos passar aqui as redes sociais e os contactos do Marco, mas é assim, agora que eu gostava de que passasse àqueles que nos veem aqui no João, as suas uvas, que mensagem é que a Aurora Boreal te transmitiu para tu passares? A Aurora Boreal me transmite realização, me transmite contemplação, me transmite amizade. A gente fica muito amigo das pessoas, porque você realizar o sonho do lado de uma pessoa desconhecida, essa pessoa acaba criando uma energia com você. E a gente tem que pensar aí no futuro e transmitir para as pessoas mais jovens, independente se forem teus familiares ou não, demonstrar atitudes boas. Não adianta só você falar. Você tem que ter as atitudes boas, né? Não adianta você pegar e sair com uma pessoa menor de idade e ela tomar uma cerveja e falar que é só uma cervejinha se a lei diz que não pode. Entende? Entendeu? Você tem que fazer. Você tem que demonstrar, porque essa coisa fica enraizada, né? Nos mais jovens. Então, assim, ele pode... Ele é mais experiente, bastante experiência, não. Tem que fazer a coisa certa. Independente se você concordar ou não. Se você não concorda, beba em casa, por exemplo, né? Mas é até muito ligado com o programa. A questão do álcool eu passo para as crianças e para quem eu consigo. Existe uma lei, siga ela, porque se acontecer uma coisa errada, você está respaldado. Ou seja, existe uma disciplina, existe uma regra, correto? Pode usufruir sem abuso, mas no contexto certo. Ainda mais hoje em dia, que para você chamar um carro, um Uber é a coisa mais fácil do mundo, né? Facto. Nós aqui aconselhamos sempre assim, se vierem cá, venham de Uber, porque assim... Vêm curiosos, mas saem serenos. Portanto, assim, Depois até ser rolando, se quiser. também. Marco, tu lançaste um livro agora, há pouco tempo, não é? Isso. É assim, fala-me dele, qual é a tua assinatura ali a tua assinatura nessas imagens, o que é que tu queres transmitir, onde é que pode ser adquirido e passa novamente o teu contacto para que as pessoas possam adquirir o livro. No Instagram, @marcobroto, com 2 T's. O site é auroraboreal.com.br, super fácil. E quando eu estava fazendo a edição do livro, eu conversei com várias pessoas que eu queria o quê? Eu queria transmitir no livro, através das fotos que eu já tinha tirado, o que realmente a gente consegue ver da aurora. Então, assim, como se as pessoas estivessem dentro mesmo do ambiente. Então, eu falo assim, tem fotos, de repente até eu tenho fotos mais exuberantes que estão no livro. Tem com geleira, com reflexo, mas não, eu queria mostrar aquilo que a gente sente. Eu queria que as pessoas que já viajaram comigo abrissem o livro, quando folhassem, estivessem dentro do livro. E as pessoas que nunca viajaram, que se sentissem mais próximas do sonho delas.
Isso que eu acho. Assinatura. Foi a João e Suas Uvas, mais um episódio com uma grande personalidade de 1,90m, tá? Ora pois, 1,84m. 1,84m. Trocos, mas assim com botas, imagina. Eu estou com uma bota mesmo. Marco, muito obrigado por teres participado, ter partilhado essa experiência. E assim, vejam, sigam as redes sociais e assim, um curitibano a desbravar sagitariano e a fazer um estrago daqueles. Foi mais um episódio de João e Suas Uvas aqui no Terra Play Channel. Sigam as nossas redes, sigam as redes do Marco, tá? E muito obrigado por ter acompanhado. Então, só para você terminar, agora eu quero falar uma coisa para você. Hoje eu sei por que o sucesso do teu programa. Opa. Porque você deixa a gente muito à vontade, você estuda o assunto de uma maneira que não vá atrapalhar quem está sendo entrevistado ou então conversando, deixa a gente muito livre para conversar e você é curioso e é inteligente para fazer isso. Okay, o nosso tema aqui é a visita, não é? A personalidade, a curiosidade é nossa. Tá? Mas é assim, eu não gosto de fazer tudo padrão. Como dizem todos os nossos gurus que fazem as nossas apresentações e as nossas guias, dizem assim, sê tu mesmo, descontrai. Mas é isso, eu quero dar a evidência ao nosso convidado. A curiosidade é de um comum mortal para quem tem essa especialidade, essa experiência e esse know-how. É assim, é isso que eu sou e é isso que o Marco é. Simples, mas com um currículo enorme, com uma experiência própria, um currículo muito pessoal da transição de ver o monstro inicial que é uma aurora boreal e depois a leveza, a cor e a mensagem que ela quer transmitir. Marco, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Tá? Obrigado. Até o próximo episódio de João e Suas Uvas. Voltamos já já. Ok, e na sequência do que estávamos a filmar, estávamos a falar também do que fomos assistir a mais um lançamento no Centro Egípcio com o Marco Juliano, Offenbach, do lançamento do livro do Pirata Zulmir. E na documentação que ele apresenta, o que é que a gente vê? Foi exatamente aqui, nesta região do parque, tá? Lá em cima, como vocês estão a ver, era o lote de terreno onde, a priori, está documentado que o Pirata Zulmir aqui de Curitiba vivia. Na sequência, algumas imagens que gravámos lá do evento de cedência de autógrafos no Museu Egípcio, na sala de reuniões, tá? Onde ele apresentou a documentação nova, atualizada e a apresentação do livro e sessão de autógrafos. E agradecimento à gestora do Museu Egípcio, à doutora Viviane, por essa oportunidade que, de alguma forma, nos abriu as portas e também ao Pirata Zulmir ou ao Marco Juliano para essa sessão de autógrafos. Então, acompanhem então na sequência e nós estamos aqui no lote de terreno onde supostamente, e está justificado e devidamente comentado, que o Pirata Zulmir morou. Até já!
E o governo brasileiro aqui também, até deu risada, tá bom que o inglês encontrou um pirata escondido. Daí o Moreira tem outra ideia, ele começa a mandar cartas ao Jornal do Brasil, contando essa história. Ele manda a primeira carta no dia 18 de abril de 86, para estudar a história. Então o tesouro dele não está na legalidade, ele trouxe escondeu dentro desses clubes jesuítas. E daí começaram a ser manchetes no Brasil inteiro. As manchetes eram falados para os dois maiores trilheiros, porque para chegar no outro lado da ilha seria 15 horas de caminhada, não daria. Então nossa missão era ir no ponto mais alto, no Morro Verde, e mandar um drone filmando. E daí nós acordamos cedinho. E até interessante, claro, eu fiz uns exercícios, tudo, mas eu peguei 2 tratores, os caras umas máquinas, lá. Até eu parava na hora de tirar foto, né? Não era podre, sabe? Eu deixava uma foto, os caras, vamos, gente, aqui. Isso aqui é assim, pessoal. Pai também, Guilherme. Fico feliz que eu apresentei vocês. Que legal. Ô, o João ter feito a ponte. Sabes nada, inocente. Não queres farrapa de uvas e verdades. E vamos a mais uma curiosidade. Hoje vamos falar de piratas, mas no feminino. O nome de Anne Dieu le veut, traduzindo à letra, Anne, a que Deus quer, ou Ana, que Deus quis. Anne Dieu le veut, que foi uma pirata ali na região dos Caribas, que desde muito nova circulava já nos barcos dos piratas. Havia aquela questão da superstição de que a presença do feminino que traria mau agouro aos piratas e aos seus saques e conquistas. Mas lá está, desde muito nova, serviu como, de alguma forma, de mascote, e onde, estando presente nesse barco, trouxe muito boa sorte aos saques que esse barco faria aos barcos holandeses e ingleses.
Na sequência foi crescendo e casou-se realmente, na realidade, com um pirata holandês. Prosseguiu o seu percurso de pirataria, onde, de alguma forma, a dada altura, foi capturado pelos ingleses e teve presa 3 anos num forte nos Barbados. Só que, o que é que isso tem a ver com o vinho? Nada. Tem a ver com a questão de como era comemorado as suas vitórias e saques aos holandeses e britânicos, através do rum. Como já sabem, é assim, os holandeses já tinham trazido essa questão do segredo da destilação da cachaça aqui de Pernambuco, já no século XVII, e lá está a ligação com a Anne de Oliva, com a bebida que foi trazido o segredo da destilação e foi reinventada no Pacífico com os ingleses. Os holandeses, perdão. Bebendo rum era uma sua comemoração. Como vê, nada do que é passado não pode ser presente e contemporâneo. Estas e outras histórias lá no YouTube, sigam, acompanhem, inscrevam-se, é gratuito, onde vocês poderão ver que estas e outras histórias de alguma forma traz muito a desejar para que de alguma forma se repita a experiência. Não de pirataria, mas do rum. Então venham daí. Até à próxima. Ok, então vamos falar de vinho. Hoje, uvas e personalidades, vamos acercar um assunto que foi pedido por muitos espectadores e aqueles que nos acompanham para falar um pouco mais sobre vinhos. Estamos a aproximar da época de Natal, estamos então em novembro de 2024 e então surge a questão de histórias para contar à mesa, falar de gastronomia e hoje iremos falar sobre vinhos. Tá? E uma caracterização de processo, de elaboração, de fermentação e de história, ok? Mas não é o rótulo que existe aqui, a priori existe em Portugal esse rótulo, o rótulo muito próprio de uma determinada região e que está agregada muita história e, lá está, europeia, como nesse sentido. Então, neste cenário, eu queria, acompanhado pela senhora Frida Kahlo, tá? Que nos acompanha aqui nesta história hoje, onde nós iremos falar então, para a abertura de uvas e personalidades, de o vinho dos mortos, tá? Eu sei que é estranho, não tem nada a ver, mas tem muita história por trás disso. Porquê vinho dos mortos? Então vamos regressar ao ano de 1808. Estamos a falar de as invasões napoleónicas. Tem muita situação agregada exatamente pela expansão, digamos, do Império de Napoleão por toda a Europa. Espírito de conquista, Revolução Francesa no sangue dos franceses, estavam a expandir essa ideia de igualdade, liberdade e fraternidade pela mão de Napoleão Bonaparte. Só que havia aquela questão de expansão de território pelas tropas napoleónicas. Ok, e chegaram a Portugal. Chegando a Portugal, houve duas situações que estão muito inclusas na história. A questão da fuga da família real portuguesa, tá? Que advém da famosa frase de haver navios, exatamente pela questão dos exércitos napoleónicos chegarem a Lisboa e ainda chegarem a tempo de ver as caravelas portuguesas a fugirem com a família real do estuário do Tejo. Ou seja, aí ficou a questão e a expressão portuguesa expandida por todo o mundo de quando chegaram a Lisboa, quando viram a família real portuguesa a fugir, ainda ficaram a ver navios. Portanto, essa é uma expressão que todos usam e está exatamente simplificada e justificada por essa questão característica dessa história.
a ficar a ver navios. Só que então vamos à questão dos vinhos do Morto. Estamos a falar de expansão das tropas napoleónicas pelo norte de Portugal. Ok. Portugal já tem um histórico de invasões e muitas vezes utilizava os mais diversos processos de preservar património e bens. E um deles, no norte de Portugal, seria enterrar ou esconder os bens a partir do momento em que havia a notificação ou a informação prévia de invasão de um povo invasor. No caso, 1808, chegou a notícia ao norte de Portugal a questão das tropas napoleónicas estarem a avançar pelos terrenos. E lá está, havia aquela questão de absorverem tudo o que era o local, portanto, alimentação, bens, saques, etc. E lá está. Nós, como tínhamos esse know-how já de termos essa questão de nos protegermos dos povos invasores, devido à história que nós temos, houve a questão de enterrarmos os bens. Naquela região, um dos processos que havia de esconder os bens materiais, e muitas vezes o vinho, é que vamos falar na sequência, era enterrar em cemitérios, ou seja, abriam covas limpas, tá? Abriam covas específicas no cemitério e enterravam os bens lá. E também em covas ou buracos, digamos assim, que eram escavados por baixo dos lagares, tá? De dentro da própria propriedade, onde punham aquelas pipas de centenas de litros em cima, muitas vezes vazias, tá? Mas para esconder exatamente a área onde foram enterrados os bens. Tudo bem, foram enterrados, houve essa questão, só que após a saída das tropas napoleónicas, a finalização da invasão napoleónica, houve a questão de desenterrar novamente os bens. E agora vem a questão do vinho. Uma das situações que os produtores acharam muito diferenciado foi a questão de considerarem que, estando tanto tempo enterrado, que os vinhos possivelmente estariam estragados. Muito pelo contrário. O facto de estarem enterrados talvez a 1 metro, 1,5 metro da superfície do chão, fez com que eles adquirissem uma fermentação própria, exatamente devido às condições e temperatura do terreno. Ou seja, ficaram surpreendidos. Abrindo as primeiras garrafas, consideraram que possivelmente estaria estragado. Muito pelo contrário. O vinho em si, com a sua propriedade natural, fermentação, sendo um ser vivo, ok, dentro de uma garrafa, é um gênio. E optou por ter uma fermentação diferenciada, o que fez com que os vinhos ganhassem propriedades muito interessantes. A acidez subiu um pouco, a fermentação muito própria fez com que apanhassem tons de chocolate torrado ou também baunilha, o que fez com que descobrissem acidentalmente que os vinhos ganharam uma propriedade muito interessante, o facto de estarem um determinado tempo enterrados em covas. O que é que isso puxa agora para o século XXI? Século XX e século XXI. Houve então uma tradição na região de o fazerem exatamente como um chamariz turístico, com uma vinha produção, mas também com a identificação do rótulo a dizer vinhos dos mortos. Como vocês podem ver, puxou muito a questão de a captação de turismo, a captação de produção, a captação de curiosidade com todos os enólogos e todos os produtores da região, verem, exemplificarem e provarem essas modificações naturais, que o vinho assimilou exatamente com esse método de produção. E então temos então o vinho dos mortos, tá? O rótulo ainda na atualidade, tá? Na região norte e interior do país, onde vocês podem ver que um pequeno acidente, uma questão de sobrevivência ou a questão de manter bens materiais e património e produção, fez com que acidentalmente a natureza concedesse um segredo de fermentação e a recuperação da mágica do gênio dentro da garrafa, com que o vinho viesse com uns poderes e umas propriedades bem diferenciadas que valorizou esse vinho, esse gêniozinho dentro da garrafa. Como eu comentei, ainda existe esse rótulo na atualidade, é um método de produção, é um chamariz turístico que ainda existe na região e lá está, se tiverem a oportunidade de o consumirem, esta foi a breve história. Primeiro, inicialmente, a questão das invasões napoleónicas, que fez com que, tentando abduzir, digamos assim, ou capturar a família portuguesa, real portuguesa, fez com que eles ficassem a ver navios, e também a questão ao final das invasões, quando eles recuaram no terreno, perdendo muitas vezes esse território, a questão da fermentação dos vinhos, que fez criar um rótulo que ainda é atual e muito famoso em Portugal, sendo com essa designação de vinho dos mortos. Então, as uvas e personalidades voltou então a essa característica de falar sobre os vinhos. Futuramente, num próximo episódio, iremos falar do rótulo de uma uva e também dessa história acoplada a essa questão de curiosidades. Então aqui me despeço e vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já na sequência com novas matérias. Até já!